Então, bom dia, né? Já tinha começado meio atropelado, sem falar nem bom dia para vocês. A gente, então, vai começar essa aula falando sobre a segunda lei de Mendel. Só que, como eu havia começado a falar, né, a pré-requisito para entender a segunda lei de Mendel é eu entender a primeira lei, que é o que a gente estava falando já antes, nas outras aulas, né? Bom, a primeira lei é a lei que a gente fala de lei do monohibridismo. Então, eu tenho que entender bem essa palavra. O que é monohibridismo? Mono significa um. Híbrido quer dizer heterozigoto. Então, na primeira lei, para a gente ficar melhor na nossa cabeça, a primeira lei, ela estuda uma característica só. Na primeira lei, eu vou ter apenas um par de genes, tá? Então, a primeira lei de Mendel, ela vai estudar apenas uma característica por vez, tá? Então, quando eu falar a primeira lei de Mendel, eu estou estudando uma característica só, tá? Eu não estudo duas ou mais características na primeira lei. Então, mono quer dizer uma. Hibridismo é o heterozigoto, tipo azão, azim, né? Então, quando eu falar a primeira lei de Mendel, eu vou estar estudando uma característica só, tá? Ou um par de genes só. Bom, na segunda lei, eu vou estudar duas ou mais características genéticas ao mesmo tempo, tá? Então, na primeira lei, eu estudo apenas uma característica. Na segunda, eu vou estudar duas ou Professora, mais. Sim, pode falar. bom dia. Isso, Bom, por exemplo, lá na primeira lei, a gente só verificava, uma questão perguntava só pela cor ou só pela pelagem. Aí, nessa questão, vai ter mais características, é isso? isso. Então, por exemplo, o Emily, eu estudava então a cor o porquinho da Índia, a cor da pelagem do porquinho da Índia. Então, era uma característica, eu tinha um par de gene para isso. Agora, então, eu vou continuar. Vamos supor que eu continue falando do porquinho. Ah, eu quero saber, então, agora, a cor da pelagem do porquinho da Índia e o tamanho dos dentes do porquinho da Índia. Então, são duas características ao mesmo tempo. Eu quero a cor e o comprimento dos dentes. Tá? Então, qual a probabilidade dele nascer com dente curto ou com dente longo e ser de pelo preto? Tá? Então, eu quero duas características ao mesmo tempo. Então, na segunda lei, a gente vai estudar duas características ao mesmo tempo, ou mais, né? Mas é claro que a gente vai ver com duas primeiro, depois a gente fala quando tiver mais. E essas, como são duas características distintas, eu vou ter dois pares de genes. Então, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo hipotético. A gente usava muito a letra A, né? Até eu comentei com vocês que, na verdade, a letra do alfabeto que eu usar, né? E vocês devem ter notado, não vai fazer diferença. Então, quando eu faço cruzamento, se eu uso A, se eu uso B, se eu uso C, D, né? O cruzamento é o mesmo. A letra do alfabeto não me importa. Mas eu usava só um tipo de letra do alfabeto, né? Eu só usava, por exemplo, se fosse A, era só A, né? Então, quando é azão, azim, é a mesma letra do alfabeto. Então, o azão e azim era um par de genes. Agora eu vou usar dois pares. Então, eu vou ter lá, por exemplo, azão, azim, para um par de gene que determina uma característica, por exemplo, a cor do pelo do coelho, por exemplo. E eu vou ter um outro par que determina, por exemplo, o comprimento dos dentes, tamanho dos dentes desse coelhinho. Então, eu vou ter o outro par, por exemplo, besão, que vai me dizer o tamanho desse dente. É um exemplo hipotético aqui, certo? Então, agora a gente vai estudar dois ou mais pares de genes, né, ao mesmo tempo. Agora que a gente vai ver a segunda lei. Na primeira lei, que a gente falou que era a lei do monohibridismo, que a gente estudava uma característica por vez, o enunciado dela, a gente falava que era o quê? Era um par de fatores que se segregam na formação dos gametas. O que é isso? Par de fatores. Fatores é gene. Então, na primeira lei, eu tinha um par de gene, então, que a gente apresentava por letras, que se segregam. O que se segregam? Se separam para a formação dos gametas. O que é gameta? Célula reprodutora. Então, o nosso par de gene, na hora de formar a célula reprodutora, ele ia se separar. Então, se eu sou, por exemplo, azão azim,
Na hora de formar meu óvulo, o azão vai para um óvulo e o azinho para o outro óvulo, né? Então, essa é o enunciado da primeira lei de Mendel. Na segunda lei, eu vou ter 2 ou mais pares de genes que se segregam de forma independente. Como assim? Um par de gene ele vai se separar e o outro par também se separa, só que é um independente do outro. Então, eu posso ficar num gameta com gene azão, né, e Bzão ao mesmo tempo. Então, ou eu posso ficar com azão e Bzinho. Os 2 pares de genes se separam independente um do outro. Só que um detalhe, para que isso aconteça, eu tenho que estar falando de genes que estão em cromossomos diferentes, né? Então, lembra, a gente tem lá 23 pares de cromossomos. A gente até agora, a gente não está estudando o cromossomo sexual, a gente está estudando só os autossômicos, que são aqueles que determinam características do corpo. Então, a gente está estudando só os 22 primeiros pares de genes ainda, tá? Depois que terminar essa parte aqui, a gente vai ver o sexual, mas depois. Então, a gente vai ter o quê? Nos genes que estão em cromossomos diferentes, eles se separam, né, sem ter uma conexão um com o outro. Agora, a gente vai ver uma coisa que não está, a segunda lei, né, não fala e que acontece, é genes que são ligados. Como assim? Em um mesmo cromossomo, eu posso ter milhares de genes. Então, se, por exemplo, esse meu dedo é um cromossomo, esse outro dedo é outro cromossomo. Então, aqui eu tenho gene A, gene B, gene C, gene D. Então, esses cromossomos se separam, né? Separa o par, mas o gene que estava nesses cromossomos vão permanecer juntos para sempre, tá? Então, tem algumas exceções também. A gente vai ver que essa lei, a segunda lei de Mendel, ela é válida quando a gente estiver falando de genes que não estão no mesmo cromossomo. Agora, quando os genes estiverem ligados, que a gente fala, quando eles estão no mesmo cromossomo, a gente vai ver que essa segunda lei, né, não é válida, tá? Mas isso aí é uma exceção, tá? Então, vamos até deixar isso de lado agora, para a gente não confundir nossa cabeça. Então, essa segunda lei é a lei da segregação independente. O que é segregação independente? Os pares de genes se separam independente um do outro, porque eles estão em cromossomos diferentes, tá? Bom, então, nessa segunda lei de Mendel, a gente vai estudar primeiro 2 pares, né? Mendel, ele descobriu essa segunda lei continuando seus estudos com as ervilhas. Então, no caso da primeira lei, ele observou uma característica apenas. Na segunda lei, ele começou a observar, né, 2 características ao mesmo tempo. E depois foi partindo para mais características, né? Então, aqui, a gente lembrando aqui a primeira lei de Mendel, como que a gente estava fazendo. Então, aqui a gente tinha geração parietal, então estava lá a ervilha amarela, azão, azão, ervilha verde, azim, azim, né? Ocorria separação do par de genes, né? E depois a combinação entre eles. Então, aqui, azão, se combinasse com azim, ficaria azão, azim, né? Aí aqui a combinação daria na primeira geração todos azão, azim, que seriam amarelos, a característica dominante. Na segunda geração, se eu separo aqui o par de genes e combino eles, eu vou ter aqui 3 azão, azim, 3 amarelos, né? E um verde, né? Sendo os amarelos um azão, azão, né? E 2 azão, azim, né? E apenas um azim, azim, que é o verde. Bom, na segunda lei, Mendel também utilizou as ervilhas, como eu havia falado antes, e ele começou a observar 2 características. Então, tem várias características para ser observado. Então, ele observou lá, né, o gene Vzão, que condicionaria a ervilha amarela, gene Vzinho, que condicionaria a ervilha verde, né? E aí ele foi olhando outras características também, não só a cor, mas olhou outra característica que seria a forma da ervilha, né? Se ela fosse a tegumenta, a casquinha dela fosse lisa ou rugosa, tá? Então ele observou 2 características ao mesmo tempo. Então, na segunda lei de Mendel,
a gente vai falar ela também de lei do dihibridismo. Por que dihibridismo? Di significa duas. Híbrido, né? Quer dizer heterozigoto. Então, eu vou ter 2 pares de genes, tá? Bom, vamos começar aqui, né? Deixar essa partezinha aqui, um pouquinho de texto aqui, mas vamos começar aqui o experimento dele. Então, ele observou o quê? Que ele tinha 2 tipos de ervilha. Uma ervilha era amarela e lisa, e a outra ervilha que ele tinha, ela tinha a cor verde e a forma rugosa. Então, aqui eu estou vendo 2 características. Então, eu estou falando da cor e do formato dessa semente, da forma do tegumento da semente. Então, são 2 características que eu estou falando ao mesmo tempo. A cor e a forma. Então, ele pegou no experimento dele, lá 2 plantas puras, uma de cor amarela lisa e a outra de cor verde com forma rugosa. E ele cruzou, né, essas 2 plantinhas. E aí, nesse cruzamento, nasceu a primeira geração filial, que é o que a gente chama de F1. Nessa primeira geração, todas as ervilhas nasceram com a cor amarela e com a forma lisa, né? E aí, depois, ele pegou essa primeira geração, esse F1, e cruzou ele entre si, né? Então, F1 com F1. Lembra, esse F1 não é mais puro, porque ele tem gene de amarelo liso e gene de verde rugoso, né? Esse F1. Aí ele cruzou F1 com F1 e nasceu, né? Em cada 6 ervilhas, 9 eram amarelas lisas, né? Aliás, eu falei em cada 6, não, em cada 16, desculpa. Em cada 16 ervilhas, 3 eram amarelas rugosas, né? Em cada 16, 3 eram verdes lisas e uma era verde rugosa. Então, na segunda geração, no F2, ele obteve, né, características diferentes. Então, ele pegou só lá, tipo, características diferentes não, uma combinação diferente, na verdade, né? Ele pegou uma planta que era amarela lisa, outra que era verde rugosa, e aí nasceu nos descendentes amarelo liso, nasceu amarelo rugoso, né, que não tinha, né, nos pais isso, nasceu verde liso, que também não tinha ali, e nasceu verde rugoso. Então, ele fez uma mistura aí, só que sempre a proporção da característica dominante no F2, né, foi maior. Nasceu, para a gente olhar aqui em 16 resultados, né, em 16 sementinhas, eu tenho verde lisa. E apenas em 16, apenas uma que nasceu verde. Fez o experimento dele e ele observou o surgimento de outras, não que outra característica, mas uma combinação diferente entre elas. Né? Bom, então a segunda lei da segregação independente dos fatores. O que quer dizer isso? Segregar quer dizer separar. Então, quer dizer que cada par de gene, o par de gene que determina a cor, o par de gene que determina a forma da semente, eles se segregam independentemente, eles se separam independente um do outro, tá? E eles vão para os gametas independente do outro par de gene. Então, cada gene vai se separar de forma independente do outro. Isso, lógico, aqui eu já tenho que ter isso em mente. Esses genes estão em cromossomos diferentes. Se o gene estiver no mesmo cromossomo, então eu vou pensar o meu dedo sendo cromossomo. Aqui está o gene A, aqui está o gene B. Lembra que a gente estudou falando lá no comecinho, falando que tem pares de cromossomos, esses cromossomos são homólogos. Em cada cromossomo eu tenho o gene Azão e o gene Azinho aqui, que é o que determina, por exemplo, vamos supor, a cor da ervilha. Quando ocorre a meiose, que é a divisão celular, né, para formar as células reprodutoras, esse par de genes se separa, né, porque vai separar os cromossomos, né? Então, o gene está aqui no cromossomo, o cromossomo se separa. Então, se o cromossomo se separou, o par de gene também separou.
Mas nota o seguinte, o gene que está aqui, se eu tenho um gene A, um gene B, um gene C aqui, eles nunca se separam. Né? A gente vai ver que vai ter esse nunca, né? Nunca diga nunca na biologia, porque a gente vai ver que existe uma coisa futuramente aí que vai auxiliar numa separaçãozinha. Mas a gente está falando de genes que estão em cromossomos diferentes. Se eu estiver falando de mesmo gene no mesmo cromossomo, por enquanto, a gente vai ver que eles não separam, tá? Professora, uma Sim, pode falar. dúvida. A senhora estava lembrando aí sobre essa primeira lei? O que são os alelos? É cada cromossomo? Alelo é o par de gene. Então, o alelo é o par de gene. Então, por exemplo, se eu falar que azão-azim é um par de gene que determina a formação de pigmento na nossa pele. Então, azão é o alelo de azim. Ele é o par de azim. Então, genes alelos são os pares de genes que determinam uma mesma característica, tá? Então, aqueles conceitos que a gente passou lá eu sei que são muitos nomes, muita coisa, mas eles são, assim, importantes, por isso que a gente ficou um tempão estudando aqueles conceitos, justamente para a gente, né, quando a gente ouvir esses nomes, a gente está tentando entender, mas claro que se tiver dúvida, pode perguntar que a gente refresca a memória aí. Então, aqui, então essa segunda lei é a lei da segregação independente. O que é isso? É a lei que fala que os pares de genes, né, os pares de genes alelos ali, se separam independente um do outro, tá? Então, genes que determinam características diferentes distribuem independentemente nos gametas, onde ocorrerão a recombinação ao acaso. Bom, então, aqui, vamos dar uma olhada nisso daqui. Eu tenho duas características, né? Então, temos lá a ervilha de cor amarela e forma lisa, lá em cima, a primeira bolinha amarela. E ali do lado dela, eu tenho uma outra bolinha verde, que é uma ervilha, que ela tem a forma rugosa. Como eu estou falando de duas características, eu tenho dois pares de genes. Quais são os dois pares? Então, para a cor, eu tenho lá o par V, e para a forma, eu tenho o par R. Então, o par V, da letra V, ele está indicando a cor. O par da letra R, ele indica o formato, tá? Bom, geralmente é uma convenção, mas não significa que você tem que seguir isso assim religiosamente, né? A convenção que se tem é o seguinte, que nós usamos a primeira letra do nome da característica recessiva. Como assim? Então, vamos pensar. Eu tenho amarelo liso e eu tenho verde rugoso. Cruzou amarelo liso com verde rugoso, nasceu no F1, que é a primeira geração, só amarelo liso. Então, quem dominou foi amarelo liso. E quem é recessivo? Verde rugoso. Então, eu vou usar, né, uma convenção, mas não significa que se eu não fizer assim, vai dar errado o meu cruzamento, tá? Mas é uma convenção que a gente tem. A gente usa a primeira letra da característica recessiva. Então, característica cor. A cor é amarela e tem a cor verde. A cor que é recessiva é a verde. Então, eu vou usar a letra V de verde. Então, para a cor, eu vou usar a letra V. Ah, eu vou usar a letra A também? Não. Eu vou usar uma letra do alfabeto para cada característica. Então, para a cor, eu estou usando a letra V. Então, não me importa se ele é amarelo, não me importa se ele é verde, eu vou usar a letra V para os dois. O que eu diferencio, né? E aí isso está, desde a primeira lei a gente estava falando isso, mas eu vou lembrar aqui como se a gente estivesse vendo pela primeira vez. O que eu diferencio é o quê? O dominante eu uso letra maiúscula, o recessivo eu uso letra minúscula, tá? Não vamos pensar agora em ausência de dominância, a gente pode usar a ausência de dominância aqui na segunda lei também, mas não vamos pensar nela agora não, para não confundir nossa cabeça. Vamos pensar que só existisse, por enquanto, só a questão da dominância. Então, o dominante eu uso letra maiúscula, o recessivo letra minúscula. E para a mesma característica, eu vou usar a mesma letra do alfabeto. Então, por isso que está lá o amarelo liso, ele está com letra V maiúscula. O verde rugoso, então essa bolinha que quer representar a ervilha, toda enrugadinha, ela está com Vzinho, Vzinho. Então, a letra V representa a cor.
A letra R está representando a forma. Como assim a forma? A forma da ervilha pode ser lisa, a casca, o tegumento dela. A forma da ervilha pode ser lisa ou rugosa. Então, como você pegar um feijãozinho, ele todo lisinho, só para a gente comparar, se eu pegar um feijãozinho e colocar ele de molho, por exemplo, ele fica com aquela casquinha meio enrugadinha. Então, ali, o rugoso, eu vou usar a letra R, né? Por que eu usei a letra R? Porque o rugoso ele é recessivo. Olha só quando a gente cruzou lá na geração parietal, amarelo liso com verde rugoso. Só nasceu amarelo liso. Então, se só nasceu amarelo liso, a característica amarela é dominante, a forma lisa é dominante. Então, os recessivos são a cor verde e a forma rugosa. Então, para a forma, eu vou usar a letra R. E aí, então, eu não vou usar L de liso. Vou usar só R de rugoso. Aí, como que eu vou diferenciar o liso do rugoso? Aí, eu vou colocar a letra maiúscula para o dominante e letra minúscula para o recessivo, tá? Bom, beleza. Entendido isso, o que eu vou fazer agora? Então, eu vou usar, nesse caso da primeira lei de Mendel, da segunda lei, desculpa, eu vou usar a gente vai estudar agora 2 pares de genes. Para cada par, eu vou ter, né, uma característica genética. E aí, para cada par, eu vou usar uma letra do alfabeto diferente. Eu não posso usar A. Não tem jeito. Então, para cada característica, eu vou usar uma letra do alfabeto, né? Então, por exemplo, V é par de V, R é par de R, né? Porque eles determinam uma mesma característica. Bom, agora eu vou colocar um negocinho aqui, eu vou mudar de ambiente aqui, porque eu vou usar, eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender, tá? Só vou fechar minha câmera só um minutinho, que só vou mudar um negócio aqui para a gente, para eu colocar a gente em outro lugar e usar aqui um quadrozinho aqui improvisadíssimo, tá? Tá. Beleza. Olha só, vocês vão ter que ir falando aqui para mim, e a gente vai usar. Vai ficar difícil aqui. Aí. Beleza aqui. Olha só, eu vou tentar fazer com vocês aqui. Professora, Sim? tá apresentando slide, não tá vendo a senhora. Ah, tá. Vou parar de apresentar aqui. Peraí, desculpa. Beleza. Parou de apresentar agora? Ou ainda está apresentando? Pra mim ainda tá. Está apresentando? Acho que agora parou, não? Pra mim ainda não. Meu Deus. Nem pra mim. Ainda está apresentando, peraí. Que coisa. Tá fazendo é mudar o slide. Uai. Peraí. Jesus. O trem nunca saiu, hein? Não parou de apresentar ainda, né? Parou agora, não parou? Beleza.
Olha só, como que a gente vai fazer isso daqui? Então, deixa eu ver se eu acho um canetão de séculos passados aqui. Mostrando a gente na tela da senhora. Hã? E vocês não estão vendo minha tela? Bem pequeno. Peraí, só um pouquinho. Tenta me fixar na tela, então. Só em mim aqui. Conseguiu? Beleza. Então, ó, vamos pegar então aquelas mesmas letrinhas que estavam lá. Então, tava assim, ó. Vamos pegar aqui Vzão, vou colocar já de híbrido já. Vzão, Vzinho, Rrão, Rrim, versus Vzão, Vzinho, Rrão, Rrim. Então, olha só, o que eu tinha? Tá difícil para ver, né? Pois é. Hã? Tá ruim para ver, não tá? Olha só, tá muito parece que tá distante, sei lá. Consegue ver lá as letrinhas e o quadrado, não consegue? Ou não? Pode falar, gente. Eu Não? não. Não consegue? Tá, peraí. Se eu colocar mais, vamos ver se eu colocar aqui mais pertinho. Vou colocar assim. Aqui assim, ó. Isso aqui vai dar certo. Vou colocar aqui embaixo. Ó. Daqui dá para ver melhor agora? Dá. Dá, né? Então, olha só. O que é o cruzamento da segunda lei? Então, aquela primeira imagem que a gente teve lá da ervilha lisa, rugosa, da ervilha verde, lisa, que a gente pegou duas ervilhas ali e fez cruzamento. Tá, achou o F1. O F1, eu vou ter ervilhas que são de cor amarela e forma lisa, certo? Eu vou fazer um cruzamento aqui agora entre duas ervilhas que são de cor amarela e de forma lisa. Só que elas não são puras, elas são heterozigotas. Por quê? Porque elas são frutos do cruzamento de uma ervilha amarela, lisa, com outra ervilha verde, rugosa. E aí elas nasceram assim, ó, né? Elas nasceram de cor amarela, Vzão, Vzinho, e de forma lisa, Rrão, Rrim. O que eu vou fazer aqui antes de eu usar o quadro, antes de eu fazer o cruzamento no quadro? Eu vou tirar os gametas. O que são gametas? Gametas são as células reprodutoras, tá? Então, lembra que a gente falou na outra aula que na célula reprodutora, eu não encontro numa célula reprodutora pares de genes. Como assim? Na célula reprodutora, nunca eu vou ter Vzão, Vzinho. Nunca vou ter Rrão, Rrim. Então, eu nunca vou ter um par de gene. Então, eu não vou ter o mesmo par no gameta, tá? Sempre no gameta, eu vou ter uma letra de cada par. Então, por exemplo, a meiose é a divisão celular que separa os cromossomos homólogos e, em consequência, separa os genes alelos, separa o par de genes, tá? E isso a gente tem que até saber, porque algumas coisas são detalhes, né? E aparecem nomes na nossa vida aí, principalmente em provas que a gente precisa muito, né? E isso acontece numa fase da meiose chamada de anáfase. Então, são detalhezinhos, né, que talvez a gente pense que nem tem necessidade, mas é importante a gente estar se lembrando. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Esse par Vzão e Vzinho vão se separar. Esse par Rrão e Rrim vão se separar. Então, eu posso ter aqui, ó, isso não é o cruzamento ainda, é só tirar os gametas. Eu posso ter um gameta, que é uma célula reprodutora, com o gene Vzão e
é rão, certo? Então, isso aqui é um gameta. O que é gameta? Uma célula reprodutora. Eu posso ter um gameta também com o gene Vzão e Rinho. Eu posso ter um outro gameta, vou até tirar isso daqui da frente, para ficar mais fácil depois para a gente visualizar. Eu posso ter um outro gameta com o gene Vzinho, Rão. E eu posso ter um outro gameta com o gene Vzinho, Rinho. Certo? Bom, então aqui eu tenho 4 gametas diferentes. O que são gametas? Gametas são células, nunca pensei que eu ia dar aula de joelhada, estou ajoelhada aqui. Gametas são células reprodutoras, tá? Então, eu posso ter 4 combinações diferentes, né, de células reprodutoras em relação só a essas 2 características. Agora, imagina quantas combinações diferentes nós temos, né, nos nossos gametas, se eu tenho milhares de genes, né? Por isso que é praticamente impossível nascer uma pessoa igual a outra. Claro que tem a exceção de gêmeos idênticos, mas eu nascer igual a uma outra pessoa no mundo é praticamente impossível, devido a essas combinações. Porque aqui eu só estou olhando, né, 2 pares de genes. Agora eu tenho milhares de genes. Bom, aqui, na verdade, isso daqui que a gente fez, eu tenho que aprender a fazer isso, mas isso daqui não é nada, né? Porque isso aqui ainda não é o cruzamento. O cruzamento eu vou usar esse quadrado de Punnett agora, que tem 16 resultados, né? Esse quadrado grandão agora, que eu vou estar usando, certo? Bom, de tirar o gameta, dúvida nisso daqui? De como eu retiro o gameta? O gameta eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma letra de cada par, certo? Então, eu vou pegar uma letra de cada par e combinar. Nunca no gameta eu posso ter 2 letras do mesmo par. Certinho? Então, olha só. Dúvida nisso daqui? Ou posso começar a fazer o cruzamento? Aí tá tranquilo. Professora, aí nesse caso a senhora montou o quadro de Punnett? Isso, esse quadro de Punnett, só que antes do quadro de Punnett, eu só tinha 4 resultados. Eu ainda não montei o quadro de Punnett, Emily. A única coisa que eu fiz aqui foi tirar só os gametas. Agora eu vou montar o quadro de Punnett, né? Só que agora ele vai crescer, ele vai ter 16 resultados, tá? Então agora vai ficar bem maior do que antes, tá? Bom, agora o que eu vou fazer? Bom, tirei os gametas, que é separar isso que a gente falou, separo lá os pares de genes. Agora eu vou jogar isso no quadro de Punnett. No meu quadro de Punnett agora, ele vai ter 16 quadradinhos, tá? Então, ele vai ter 16 resultados. Por isso que lá no slide a gente via aquilo lá com um monte de quadradinho e um monte de bolinha lá dentro, que era o desenho das ervilhas. Como que eu vou fazer isso aqui agora? A primeira coisa que eu faço nesse cruzamento é tirar os gametas. Então, eu tirei o gameta ali, né? Então, eu tirei. Vou pegar aqui. O cruzamento é entre Vzão, Vzinho, Rão, Rim, com Vzão, Vzinho, Rão, Rim. Então, tirei os gametas dele, que foi aqui embaixo que eu fiz. Agora, eu vou pegar esses gametas e vou colocar nas extremidades. Como assim nas extremidades? Deixa eu só colocar aqui. Nesse cantinho, igual da outra vez, eu não vou colocar nada. E eu vou começar a pegar o par de genes. É como se eu pensasse, se eu não entendi aqui embaixo que eu fiz, como se eu pensasse eu fazendo um chuveirinho. Como assim chuveirinho? Tem uma matéria na matemática, eu acho que é a propriedade distributiva, que faz negócio de chuveirinho. Aqui, ó. Eu vou pegar esse Vzão com esse Rão, certo? Então, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, Vzão. Ixi, tá difícil. Vou colocar ele aqui assim. Eu vou colocar aqui primeiro para ficar mais fácil para mim. Vzão, Rão. E agora eu mostro para vocês de pertinho, que aí fica mais fácil para vocês visualizarem. Então, ó, como que eu fiz aqui? Professora, Sim, pode falar.
A geração F1 vai gerar 100% amarela lisa, né? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Sim, né? se eu cruzar amarelo liso com verde rugoso, todos os dois puros, né? Eu vou ter 100% amarelo liso, que vai ser Vzão, Vzinho, Rrão, Rrim. Aí agora eu estou fazendo a geração F2, certo? Que vai ser o quê? 2 Vzão, Vzinho, Rrão, Rrim, vão cruzar, dois amarelos lisos, só que de híbridos, e aí agora eu vou observar o cruzamento deles. Então, ó, o que eu fiz? Então, primeira coisa, tirar os gametas. Então, eu vou pegar aqui Vzão com Rrão, certo? Tá? Depois, Vzão com Rrim. Depois, eu vou pegar Vzinho e Rrão. Depois, Vzinho e Rrim. E eu vou colocar esse resultado aqui, ó. O primeiro quadradinho, eu não vou colocar nada, por isso que eu risquei. Segundo, lá embaixo, coloco Vzão, Rrão. Depois, Vzão, Rrim. Depois, Vzinho, Rrão. Depois, Vzinho, Rrim, certo? Bom, fechei de um lado. Agora, eu vou pegar o outro par de genes. Professora, Fala, Emily. eu não entendi. Tá. Porque a gente, na geração do F1, só teve Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, a gente não vai só trabalhar com esses, para o macho e para a fêmea? Isso, é isso aqui, ó. Por exemplo, então os dois, o F1 não é Vzão, Vzinho, Rrão, Rrim, né? Então é isso que eu estou fazendo, ó. Ó, quando pegou o F, a geração parietal era Vzão, Vzão, Rrão, Rrão, com Vzinho, Vzinho, Rrim, Rrim. Aí surgiu o F1, que é Vzão, Vzinho, Rrão, Rrim. Agora eu vou fazer o cruzamento deles, olha só. Então, o cruzamento que eu estou fazendo é de Vzão, Vzinho, Rrão, Rrim, com Vzão, Vzinho, Rrão, Rrim. Esses dois aqui são F1. Então, eu vou cruzar F1 com F1, ou seja, ou permitir que ele se autofecunde. Então, eu vou fazer o cruzamento dele, certo? Então, agora, para mim fazer esse cruzamento, eu vou fazer uma coisa aqui, que primeira coisa é tirar os gametas. O que é gameta? É a célula reprodutora, tá? Então, eu vou tentar retirar esses gametas primeiro. Então, aqui, ó, para ficar bem fácil também, eu posso fazer o seguinte, ó, para tirar os gametas. Eu vou pegar, tá conseguindo ver essa parte aqui do canetão que tá difícil, né, gente? Aqui, ó, Vzão, Rrão. Então, ó, Vzão, Rrão é um gameta. Então, vou pegar e colocar aqui, ó, Vzão, Rrão. Tá? Então, Vzão, Rrão é um gameta. Depois, Vzão, Rrim. Então, vou combinar o Vzão com as duas letras do segundo par. Depois, vou combinar o Vzinho com as duas letras, né, do segundo par. Então, eu vou pegar uma letra do primeiro par e combino com as duas letras do segundo. Então, vou pegar aqui, ó, Vzão com Rrão, é uma possibilidade de um gameta. Depois, vou pegar Vzão com Rrinho e vou colocar aqui, ó, Vzão, Rrinho. Depois, vou pegar Vzinho com Rrão e depois Vzinho, Rrim, tá? Então, eu vou pegar uma letra de cada par para formar os gametas. Essa extremidade, sempre as extremidades no quadrado de Punnett, são os gametas. E o que vai ficar aqui no meio é o genótipo, é o descendente, tá? Então, os genótipos dos descendentes vão ficar aqui. E eu vou ter 16 genótipos aqui, tá? Então, nesse quadro, é como se eu tivesse 16 filhotinhos, 16 descendentes aqui. Agora, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar e fazer a combinação entre eles. Então, aqui, ó, nesse aqui, eu tenho um gameta Vzão, Rrão. Aqui, Vzão, Rrão também. Como é que eu vou juntar? Eu vou juntar par com par. V é par de V. R é par de R. Se aqui é Vzão, Rrão e aqui em cima Vzão, Rrão, eu vou juntar V com V e R com R. Então, vai ficar Vzão, Vzão, Rrão, Rrão.
Tá? Tá muito... O canetão tá muito claro. Se eu chego perto, aí não dá para ver também. Mas... Então, o primeiro vai ficar Vzão, Vzão, errão, errão. Vamos tentando fazendo. Depois eu volto no slide. Vamos tentando acompanhando aqui, ouvindo mesmo. Se eu pegar esse daqui, Vzão, errão, com Vzão, errinho. Então, eu vou juntar os dois. Então, vai ficar Vzão, Vzão. Tem uma cor muito forte aqui. Vzão, Vzão. Vou mudando de cor só para ver se fica melhor um pouco. Errão, errinho. Tá? Vou juntar agora esse aqui da primeira linha com a terceira coluna. Aqui na primeira linha eu tenho Vzão, errão. Na terceira coluna eu tenho Vzinho, errão. Então vai ficar Vzão, Vzinho, errão, errão. Certo? Agora, vou juntar o último aqui, né? A última coluna. Então, vai ficar aqui, ó. Vzão, Vzinho, errão, errinho. Tá? Vou para a segunda linha agora e vou juntar com a primeira coluna. Então, vai ficar Vzão, Vzão, errão, errinho. Segunda linha, segunda coluna. Vzão, Vzão, errinho, errinho. Segunda linha, terceira coluna, Vzão, Vzinho, errão, errinho. Segunda linha, quarta coluna, Vzão, Vzinho, errinho, errinho. Agora, terceira linha, com primeira coluna, Vzão, Vzinho, errão, errão. Vzão, Vzinho, errão, errinho. Vzinho, Vzinho, errão, errão. Vzinho, Vzinho, errão, errinho. E agora eu vou para a última linha. E vou combinando com as quatro colunas que eu tenho aqui em cima. Então, a última linha com a primeira coluna. Vzão, Vzinho, errão, errinho. Vzão, Vzinho, errinho, errinho. Vzinho, Vzinho, errão, errinho. E Vzinho, Vzinho, errinho, errinho. Olha só, sempre que a gente fizer esse cruzamento, que eu cruzar dois de híbrido, o que é de híbrido? Di significa dois. Híbrido quer dizer heterozigoto. Então, quando eu cruzar dois indivíduos que são heterozigotos nos dois pares de genes, então, por exemplo, cruzei Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, errão, errinho, com Vzão, Vzinho, errão, errinho. Então, aqui, ó, Vzão, Vzinho é heterozigoto. Heterozigoto é a mesma coisa que híbrido. Errão, errinho é heterozigoto. Heterozigoto é a mesma coisa que híbrido. Então, eu cruzei dois indivíduos que são de híbridos. O que é isso? Dois indivíduos que são heterozigotos nos dois pares de genes. Toda vez que eu cruzar dois indivíduos de híbridos, eu vou ter sempre o mesmo resultado. Não importa qual letra do alfabeto que eu estiver utilizando. Sempre que eu cruzar dois de híbridos, o meu resultado vai ser o mesmo. Bom, como assim o meu resultado vai ser o mesmo? Vamos olhar aqui e pensar no resultado. Qual que é a cor dominante? Amarelo ou verde? Qual foi a cor dominante? Amarelo. Amarelo. Se amarelo é dominante, e eu estou usando a letra V para cor, para a planta ser amarela, ela tem que ter o gene Vzão. Liso. Liso também foi dominante. E para a forma, eu uso a letra R. Então, para a planta ser amarela lisa, ela tem que ter o gene Vzão e errão ao mesmo tempo. Tá? Para ela ser amarela lisa, ela tem que ser Vzão e errão. Para ela ser amarela rugosa. Amarela é dominante. Então, para ser amarela, Vzão. Para ser rugosa, rugosa é recessivo. Então, ela tem que ter um errinho, errinho.
Para ela ser verde, verde é recessivo. Então, para ela ser verde, ela tem que ter o Vzinho, Vzinho. Para ela ser lisa, lisa é dominante. Então, para ela ser verde, ela tem que ser Vzinho, Vzinho. E para ela ser lisa, ela tem que ter um errão. Pelo menos um errão. E para ela ser verde, rugosa. Para ela ser verde, ela tem que ser Vzinho, Vzinho. E rugosa, rim, tá? Então, eu vou procurar isso no quadro e encontrar, né, quantas amarelas lisas eu tenho, quantas amarelas rugosas, quantas verdes lisas, quantas verdes rugosas. Então, ó, esse primeiro aqui, se ele é vezão, vezão, errão, errão, ele é que cor? Se ele tem vezão, vezão, ele é amarelo ou é verde? Amarelo. Amarelo. Se ele tem errão, ele é liso ou rugoso? Liso. Liso. Então, esse aqui é amarelo liso. Então, tem um amarelo liso. Vou fazer o amarelo liso em forma de bolinha aqui. Vezão, vezão, errão, errim. Para ser amarelo tem que ter vezão, para ser liso tem que ter errão. Então, amarelo liso. Ó, amarelo tem que ter vezão, para ser liso tem que ter errão. Então, tem vezão, vezinho, errão, errim. Então, eu tenho mais um. Amarelo tem que ser vezão, liso tem que ter errão. Outro amarelo liso. Ah, mas tem vezinho e tem rim. Eles são dominantes, tá? Se eu tiver vezão, vezão, errão, errim. Tem vezão e tem errão. Então, ele é amarelo liso também. Agora, eu achei um aqui no quadro que ele é vezão, vezão. Se ele tem vezão, ele é amarelo. Mas ele é rim, rim. Rim é gene recessivo. Então, para a forma, ele não é liso. Ele é rugoso. Então, esse vai ser amarelo rugoso. Vou colocar em forma de X. Amarelo rugoso. Ele é um... tem um aqui. Vezão, vezinho, errão, rim. Se ele tem vezão e tem errão, ele é amarelo liso. Então, amarelo liso, achei mais um. Deixa eu ver pecado. Esse daqui, vezão, vezinho, rim, rim. Se ele tem vezão, ele é vezão, vezinho. Então, ele é amarelo. Se ele é rim, ele não é liso, ele é rugoso. Então, eu tenho mais um amarelo rugoso. Já achei dois. Aqui, vezão, vezinho, errão, errão. Se ele tem vezão, ele é amarelo. Se ele é errão, ele é liso. Então, amarelo liso. Então, amarelo liso, eu tenho mais um aqui, que é tudo dominante. Se eu tenho aqui também vezão, vezinho, errão, errim, amarelo liso. Achei um bem diferente agora. Vezinho, vezinho, errão, errão. Vezinho, vezinho não é amarelo. Vezinho, vezinho é o quê? Verde. Errão, ele é liso. Então, verde liso. Eu não tinha encontrado nenhum verde liso até agora. Então, verde liso, vou colocar como se fosse um quadrado. Vezinho, vezinho, errão, rim. Se ele é vezinho, vezinho, ele é verde. Se ele tem errão, ele é liso. Né? Ele é errão, rim. Então, liso. Verde, liso. Achei mais um. 2. Vezão, vezinho, errão, rim. Ele continua sendo amarelo e liso, porque tem vezão e errão. Vezão, vezinho, rim. Se tem vezão, é amarelo. Se é rim, ele é rugoso. Então, ele vai ser amarelo rugoso. Então, achei 3 amarelos rugosos até agora. Esse outro, vezinho, vezinho, errão, rim. Se ele é vezinho, vezinho, ele é verde. Se ele tem um errão, ele é rugoso. Então, eu tenho 3 amarelos verdes rugosos. E o último, vezinho, vezinho, rim. Esse último, ele é o verde liso. Tá? Eu só vou ter um. Então, aqui, eu vou ter... Olha só o tanto de amarelo liso que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 amarelos lisos
em 16 resultados. E agora, amarelo rugoso, eu tenho 1, 2, 3 em 16. Depois, verde liso, eu tenho 1, 2, 3. E o último aqui, verde rugoso. Então, aqui, a proporção, né? Essa proporção, sempre eu vou encontrá-la quando eu fizer o cruzamento entre dois dígitos. O que é isso? Entre dois indivíduos que são heterozigotos nos dois pares de genes. Tá? Professora, Sempre eu vou encontrar essa proporção. Pode falar. tem como tirar foto desse quadro e mandar no grupo, por favor? Ah, tá. Depois do quadro, depois... Ele, assim, eu tô achando muito claro, né, Emily? Parece que tá muito claro, não tá, não? Eu tenho, vou colocar aqui, peraí. Professora, não é a Emily, não. Ah, desculpa. É a Larissa. Ah, Larissa, desculpa. Eu achei que ele ficou... Vocês conseguiram? Porque parece que tá muito claro, não tá, não? Professora, eu não consegui ver direito também. Direito, Tá né? dando reflexo. Travou tudo. Eu vou... É porque eu queria tentar como explicar como se monta o quadro, né? Mas eu vou mostrar ele aqui em slide. Eu acho que no slide também tem ele aqui, só que não tem como eu montar, né? Mas eu vou compartilhar o Eu slide. também tirei algumas partes, depois, se quiser, eu mando. Tá. Eu vou colocar para compartilhar aqui de novo, que aí tem alguns que a gente está... Alguns slides aqui que vê aquele cruzamento ali, né? Alguns estão com imagenzinhas, mas tem outros que não. Vamos colocar lá de novo, que a gente volta lá. É só ele carregar aqui de novo. Então, ó, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar os gametas. O que é o gameta? O gameta são as células reprodutoras, e ela vai ter um gene de cada par. Ela nunca tem o par de gene, tá? Então, nunca vai ficar Vzão, Vzão, ou errão, errão. Nunca vai ficar as duas letras do mesmo par no gameta. Depois que eu achar o gameta, aí sim eu vou pegar e vou colocar, juntar esses gametas. Então, por exemplo, vamos ver aqui. Ai, desculpa, eu fiz um trem errado aqui. Peraí. Tá, vamos ver esse daqui, ó. Nesse slide que nós estamos agora. Aqui, ele estava mostrando justamente o que eu fiz lá no quadro, só que ele tem essas imagens, essas figurinhas aqui. Então, eu peguei lá o cruzamento, né, de Vzão, Vzinho, errão, errim. Só que ele está usando a letra aqui. Esse aqui dá do jeito que eu tinha colocado. O outro ele colocou o R na frente. Esse aqui tá igualzinho o que eu fiz lá na porta do quarto. O que ele fez no cruzamento? Isso aqui é o que eu estava falando aqui no comecinho. Então, a geração parietal, ela é amarelo liso, Vzão, Vzão, errão, errão. Verde rugoso, Vzinho, Vzinho, errim, errim. Fez o cruzamento dos dois. Esse cruzamento eu não precisaria nem fazer o quadrado de Punnett, porque olha só, pela lógica eu já sei o resultado. Se aqui é Vzão, Vzão, errão, errão, o gameta dele é Vzão e errão. Eu tenho só o gene Vzão e errão aqui. Aqui só tem o gene Vzinho e errinho. Então, se eu juntar Vzão, errão com Vzinho e errim, vai dar isso aqui, ó. Vzão, Vzinho, errão, errim. Porque pensa, esse amarelo liso só tem Vzão e errão. Esse verde rugoso só tem Vzinho e errim. Se eu junto Vzão e errão com Vzinho e errim, vai dar Vzão, Vzinho, errão, errim. Agora, o que eu fiz lá no quadro, né? E é o que está aqui, é o quê? A gente vai fazer o cruzamento... Ele não está aumentando aqui. Fazer o cruzamento aqui, ó, desses dois dígitos, desses dois heterozigotos. Então, eu vou cruzar o Vzão, Vzinho, errão, errim, com o outro Vzão, Vzinho, errão, errim, certo? Então, eu vou cruzar dois indivíduos que têm o mesmo, que são amarelos lisos, só que
da geração F1. Vou cruzar 2 Vzão, Vzinho, Rão, Rim, que é o que eu fiz ali no quadro. Como primeira coisa que eu vou fazer, tirar os gametas. Né? Na hora de tirar os gametas, eu não preciso colocar esses tracinhos igual que está aqui no slide, né? Mas não tem problema aqui. Então, ó, eu vou pegar uma letra de cada par. Então, é como se eu fizesse uma combinação, uma análise combinatória aqui. Então, eu vou pegar Vzão e Rão, coloquei aqui, ó, Vzão, Rão. Vou pegar Vzão e Rinho, coloquei aqui na segunda linha, Vzão, Rinho. Bom, o Vzão eu já combinei com o Rão e com o Rinho. Então, ele já foi, já combinou com os dois do segundo par. Agora, eu vou pegar o Vzinho. Vou pegar Vzinho com o Rão. Coloquei ele aqui na terceira linha. Vou pegar Vzinho e Rinho. Coloquei ele aqui na quarta linha, tá? Agora, eu vou fazer isso de novo, né? Porque vai cruzar 2 dígitos, 2 indivíduos desse jeito. Então, ó, Vzão, Rão, coloquei aqui. Vzão, Rim, coloquei aqui. Então, lembra, eu peguei a primeira letra do primeiro par e combinei com as duas letras do segundo par. Então, primeiro foi Vzão com Rão, depois Vzão com Rim. Agora, eu vou pegar a segunda letra do primeiro par. Então, vou pegar o Vzinho, combinar com Rão, coloquei aqui. Vzinho, combinar com Rim, coloquei aqui. Agora, eu vou juntar os gametas. Então, eu vou pegar o Vzão, Rão, tá aqui, com esse Vzão, Rão da primeira coluna. Então, vai ficar Vzão, Vzão, Rão, Rão. Vou pegar esse daqui, ó, da primeira linha, combinar com a segunda coluna. Então, vai ficar, aqui tem Vzão, aqui também. Então, Vzão, Vzão. Aqui tem Rão, aqui é Rim. Então, vai ficar Rão, Rim. Vou pegar esse primeiro, da primeira linha, combinar com a terceira coluna. Então, aqui tem Vzão, aqui Vzinho. Então, Vzão, Vzinho. Aqui tem Rão, aqui também tem Rão. Então, Rão, Rão. Vou pegar esse primeiro, da primeira linha aqui, combinar com a quarta coluna. Então, vai ter um Vzão lá, coloquei aqui. Um Vzinho aqui, Vzão, Vzinho. Rão e Rim. Então, vou combinando todos aqui até concluir o quadro. Sempre que eu cruzar 2 heterozigotos, vocês vão, se vocês tiverem dúvida se está certo o seu cruzamento, vocês vão olhar nas diagonais. Olha só essa diagonal aqui, ó. Vzão, Vzinho, Rão, Rim. Vzão, aqui ele colocou uma ordem invertida, mas sempre se coloca o maiúsculo na frente do minúsculo, tá? Então, aqui vai ficar Vzão, Vzinho, Rão, Rim. Aqui seria também Vzão, Vzinho, Rão, Rim. E aqui Vzão, Vzinho, Rão, Rim. Sempre você vai ter na diagonal, uma diagonal você encontra todo mundo de híbrido, e na outra diagonal você vai encontrar todo mundo aqui, ó. Essa diagonal, ó. Vzão, Vzinho, Rão, Rim. Vzão, Vzinho, Rão, Rim. Vzão, Vzinho, Rão, Rim. Vzão, Vzinho, Rão, Rim. Então, numa diagonal, você vai encontrar todo mundo de híbrido, tá? E na outra diagonal, você encontra todo mundo homozigoto, só que aí vai ser diferente. Aqui, ó. Vzão, Vzão, Rão, Rão. Então, homozigoto nos dois pares. Vzão, Vzão, Rim, Rim. Homozigoto nos dois pares. Vzinho, Vzinho, Rão, Rão. Homozigoto nos dois pares. Vzinho, Vzinho, Rim, Rim. Homozigoto nos dois pares. Então, numa diagonal, você encontra todos de híbridos. Na outra diagonal, todo mundo homozigoto. Só que aí eu posso ter homozigoto dominante e homozigoto recessivo, tá? Você conferiu, deu certo isso aí, com certeza seu quadro deve estar certo. Bom, olha só o resultado. Vzão, Vzão, Rão, Rão. Para ser amarelo, tem que ter o Vzão. Para ser liso, tem que ter Rão. Então, amarelo liso tem que ter ao mesmo tempo Vzão e Rão. Então, esse daqui, ó, esse slide aqui é igualzinho que eu fiz lá, tá? Então, aqui, Vzão, Vzão, Rão, Rão, ele é amarelo liso. Então, esse amarelo liso, esse daqui, o segundo, Vzão, Vzão, Rão, Rim. Ele tem Vzão e tem Rão. Mas ele tem um Rim, né? Mas o Rão é dominante. Então, ele é amarelo porque tem Vzão e ele é liso porque tem Rão. Aqui, Vzão, Vzinho, Rão, Rim.
Para ser amarelo liso, ele tem que ter pelo menos um Vzão e um Rão. Então, ele é amarelo liso. Aqui, Vzão, Vzinho, Rão, Rim. Amarelo liso. Então, só aqui em cima eu encontrei os 4, todos são amarelo lisos. Esse daqui, Vzão, Rão, Rim. Ele é amarelo liso também. Esse daqui já não é amarelo liso. Por que não? Porque ele não tem o Rão. Então, deixa ele para a gente olhar depois. Esse, Vzão, Vzinho, Rão, Rim. Amarelo liso. Esse daqui, Vzão e Rim. Não é amarelo liso. Então, eu já tenho 4 de cima, que tem Vzão e Rão. Então, são amarelos lisos. Na segunda linha, eu tenho 1, 2. Então, 4 mais 2, já tenho 6. Aqui, Vzão, Vzinho, Rão, Rim. Amarelo liso. Então, eu já tenho 7. Esse daqui, Vzão, Vzinho, Rão, Rim. Amarelo liso. Já tenho 8. Aqui é Vzinho, Vzinho, então não é amarelo. Aqui é Vzinho, Vzinho, também não é amarelo. Esse daqui, Vzão, Vzinho, Rão, Rim. Amarelo liso. Encontrei 9. Aqui tem Rim, né? Então não vai ser liso. Aqui tem Vzinho, Vzinho, não vai ser amarelo. E aqui Vzinho, Vzinho, Rim. Então, amarelo liso, eu tenho 16 resultados. Por que 16? Aqui me dão 16 quadrinhos. Em 16 resultados, eu tenho 9 que são amarelo liso, que eles têm ao mesmo tempo o gene Vzão e Rão. Não importa se é Vzão, ou Vzão, Vzinho, não importa se é Rão, ou Rão, Rim. Tem que ter Vzão e Rão ao mesmo tempo. Agora, verde, desculpa, falei errado. Amarelo rugoso. Para ser amarelo rugoso, ele tem que ter Vzão e Rão ao mesmo tempo. Não importa se é Vzão, desculpa, falei errado. Ele tem que ter Vzão e Rim ao mesmo tempo. Não importa se é Vzão, Rim, ou se é Vzão, Vzinho, Rim. Ele vai ser verde, ele vai ser amarelo rugoso se ele tiver Vzão e Rim. Então, Vzão com Rim, eu tenho 1. É esse daqui, ó, Vzão, Vzinho, Rim. Na última linha, segunda coluna, Vzão, Vzinho, Rim. Eu vou ter lá na segunda linha, segunda coluna, Vzão, Vzinho, Rim, eu tenho 2. Lá na segunda linha, quarta coluna, Vzão, Vzinho, Rim. Então, eu tenho 3 que são amarelos rugosos. Para ser verde, amarelo liso, amarelo rugoso, isso mesmo. 3 amarelos rugosos. Para ser verde, liso. Verde liso, ele tem que ter Vzinho, e tem que ser Vzinho, e ele tem que ter Rão, né? Ou Rão, ou Rão, Rim. Então, vou procurar Vzinho com Rão, tá? Então, Vzinho com Rão. Na última linha aqui, ó, na quarta linha, eu tenho um Vzinho com Rão. Então, ele é verde porque tem Vzinho, e ele é liso porque tem um Rão. Na terceira linha, eu tenho Vzinho, Rão, que é verde, rugoso também, liso, aliás, verde liso, porque tem o Rão. E esse aqui também, do ladinho dele, ó, Vzinho, Rão, Rim. Então, eu tenho esses 3 aqui, ó, que são verdes lisos. E sobrou esse último aqui, que ele é, né, verde rugoso, tá? Então, aqui, se eu olhar, ó, até pelo próprio desenho, aqui já está mostrando, né? Aqui está mostrando, aqui os amarelos lisos são esses 4, a primeira linha, todo mundo é amarelo liso. Na segunda linha, a primeira coluna, eu tenho um amarelo liso. Essa aqui já é amarelo rugoso. Aqui é amarelo liso, aqui é amarelo rugoso. Na terceira linha, eu tenho esses 2 amarelos lisos, eu tenho esses 2 verdes lisos. Na quarta linha, eu tenho esse amarelo liso, o outro já é amarelo rugoso, esse já é verde liso e o último verde rugoso, que é o menorzinho, tá? Bom, então, para fazer o cruzamento, eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa melhor ali, para a gente entender, ver, conseguir visualizar melhor aquele quadro ali, tá? Porque não ficou muito bom dessa vez. Mas a gente vou tentar fazer de uma forma melhor. A proporção da segunda lei de Mendel é de 9 para 3 para 3
para 1. Então, quando eu cruzo, né, no F1, quando eu cruzo o F1 com F1, duas amarelas lisas e de híbridas, né, eu vou ter 9 amarela lisa para 3 amarelas rugosas, para 3 verdes lisas, para uma verde rugosa, tá? Então, aqui, o que Mendel fez? Aqui não usou a letra V e a letra R, usou a letra A, né? É o que eu falei para vocês, a letra do alfabeto que eu usar não vai fazer diferença. Aqui usou letra A e B, né? No outro que a gente falou, da convenção, a gente usou uma outra letra, né? Que foi letra V e letra R. Então, aqui, ó, tirou os gametas, então tá azão, azim, bezão, bezim, só usando a outra letra diferente. Tirou os gametas, eu vou ter aqui 1/4, vou ter 4 gametas diferentes, né? Então, 1/4 dos gametas vão ser azão, bezão. 1/4 dos gametas vão ser azão, bezim. Então, lembra, é como se eu pegasse uma letra desse par com uma letra do segundo par. Então, eu vou pegar o azão com bezão, coloquei aqui. Azão com bezim, coloquei aqui. Eu vou fazer combinações diferentes. O azão já combinou com as duas letras do segundo par. Agora, eu vou pegar o azim. Vai combinar com a primeira letra do segundo par, que é bezão. Então, vai ficar azim, bezão. O azim vai combinar com a segunda letra do segundo par, que é bezim. Então, vai ficar azim, bezim. E eu vou fazer a mesma coisa com o outro aqui, ó, para colocar os gametas aqui em cima. Então, eu vou pegar azão e combinar com bezão, coloquei aqui azão, bezão. Azão combinar com bezim, azão, bezim. O azão combinou com bezão e com bezim. Então, agora é a vez do azim. Então, vai ser azim com bezão, coloquei aqui. Azim com bezim, coloquei aqui. E agora eu vou juntar esse da primeira linha com o da primeira coluna. Azão, azão, bezão, bezão. Esse aqui da primeira linha com o da segunda coluna. Azão, azão, bezão, bezim. Agora, a primeira linha com a terceira coluna. Azão, azim, bezão, bezão. Primeira linha com a segunda, com a quarta coluna. Azão, azim, bezão, bezim. E aí a gente vai fazendo isso, né? Assim por diante, certo? Eu sei que, eu imagino que deve ter ficado bem obscuro ainda, né? Mas a gente vai ter outras aulas. Semana que vem a gente tem aula de novo. Eu vou voltar nisso aqui para a gente clarear esse negocinho e aí a gente conseguir fazer exercício, tá? Então, eu sei que não está muito claro, mas a gente vai voltar nisso aqui ainda, tá bom? Não precisa ficar agoniado, não. A gente vai voltar para